Então, vamos conceituar a metodologia. Eu posso dizer que metodologia e método são a mesma coisa? Não. Metodologia é como se fosse uma linha de atuação. E o método, ou os métodos, são as atitudes contidas dentro de cada linha de atuação. Então, eu já entendi que existem metodologias diferentes e cada metodologia tem os seus métodos próprios, tá? Uma escola tem liberdade para adotar a metodologia que ela entende a mais adequada. Cada escola tem o seu formato, tem as suas características próprias. Normalmente, uma escola define a sua metodologia partindo muito dos princípios, missão, visão e valores, sabe? Que é próprio das empresas. As escolas também possuem esses princípios. Afinal, uma escola ela tem o seu caráter educacional, mas ela também é uma empresa. Então, muito desses valores vai estar presente ali no que a escola entende, concebe como o ideal de aprendizagem para os seus alunos. E eu, como professor, como é que eu devo me portar diante dessa variedade de metodologias? Bom, funciona da seguinte forma. Eu tenho que imaginar que cada escola vai me oferecer uma caixa e dentro dessa caixa eu vou encontrar ferramentas. Essa associação representa o seguinte: a caixa é a metodologia que a escola escolheu adotar e praticar. E as ferramentas dentro dessa caixa são os métodos próprios daquela metodologia. Eu vou estar restrito àquilo ali, eu preciso respeitar, porque aquela é a proposta pedagógica da escola, e dentro da metodologia, dentro dos métodos disponíveis, aí sim eu vou ter liberdade para desenvolver a minha prática pedagógica. Existem, então, diversos modelos pedagógicos ou metodologias disponíveis aí para serem escolhidas e aplicadas. Uma não torna a outra necessariamente ruim, em cada uma você pode encontrar vantagens e desvantagens, isso vai depender muito do contexto, muito da realidade onde se encontra aquela escola. Inclusive, as metodologias podem ser trabalhadas de forma combinada. Isso vai depender da escolha daquele gestor e do que ele deseja para a sua instituição e para os seus alunos. Vamos começar falando sobre a metodologia tradicional. É o formato mais comum no nosso país. Já já você vai entender por quê. Na metodologia tradicional, o foco está no professor. O professor transmite o conhecimento, o aluno recebe aquele conhecimento de uma forma bastante mecânica, sem muito espaço para a participação do aluno, para a opinião do aluno. Um conhecimento muito técnico, limitado àquele ambiente da sala de aula. O professor transmite o conhecimento de uma forma mais seca, sem se preocupar muito com vamos contextualizar esse conhecimento com algo que está acontecendo no momento. Não. É um conhecimento do livro didático, é o conhecimento cujo objetivo é levar o aluno a memorizar aquele assunto, a tirar boas notas. E eu disse que esse é o sistema que costuma ser mais adotado no nosso país, justamente pela característica lá na frente das universidades, nesse caráter de classificação e competitividade. Por mais que os pais não concordem plenamente com a metodologia tradicional, eles querem que seus filhos entrem nas universidades. E se a universidade adota esse modelo, que tem essa veia tradicional, o pai vai colocar o filho num modelo tradicional para tentar garantir que ele já se acostume a esse formato. Uma variação do modelo tradicional é o tradicional socio-interacionista. Esse modelo, ele explora, ele estimula as atividades em grupo e essa interação do aluno, para que ele seja capaz de desenvolver habilidades socioemocionais. Então, na metodologia tradicional, o aluno ele é valorizado não só pelos resultados que ele atinge, mas também pela forma como ele se empenha, pelo esforço, pela sua dedicação.
E existem algumas habilidades, algumas características que são enaltecidas nesse modelo, que são a criatividade, que o aluno acaba desenvolvendo por conta dessa liberdade e dessa interação, que são próprias desse modelo, proatividade, capacidade de agir e colaborar bem em equipe. Na metodologia construtivista, bem diferente da tradicional, o aluno ele já vai assumindo uma posição de protagonista e o professor fica como o facilitador do aprendizado, o mediador do conhecimento. A metodologia construtivista, ela surgiu de uma contribuição de Piaget, que defendia que o aprendizado ele deriva de experiências que acontecem a partir das interações entre o sujeito e o meio. E para que esse ambiente de experiências e interações seja possível, o modelo construtivista sugere que as salas tenham um número reduzido de alunos. Porque para o professor poder ser esse mediador, acompanhar essas experiências e promover novas experiências de interação, não pode ter muita gente, porque senão o professor não vai dar conta. E ele precisa estimular o aluno e elaborar a prática pedagógica de forma particular, para que esse modelo de ensino seja possível. Normalmente, nos modelos construtivistas, as avaliações acabam sendo dispensadas, porque se ele é baseado em experiências e experiências acontecem a todo instante, o aluno é avaliado a todo instante, não necessariamente por uma prova no seu modelo formal, mas ele é avaliado diariamente, a partir das suas manifestações, das suas opiniões, das participações nas experiências e nos projetos. A metodologia Montessori, ou método montessoriano, como alguns chamam, foi desenvolvido pela médica italiana Maria Montessori, por isso o nome, e ganhou muita força nos últimos anos. Inclusive, muitos pais aplicam dentro de casa com seus filhos. Por ser um método, de certa forma, simples, né, quando se trata ali da primeira infância, que tem como pilares a atividade, liberdade e individualidade. Explora bastante a criatividade e a autonomia da criança, baseados na experiência, na experimentação. Então o ambiente ele é todo programado para que a criança possa explorar e descobrir quais são os seus interesses. O professor, quando a gente já vai mais para uma fase escolar, o professor ele assume uma posição de observador. Ele conduz ali as situações, ele projeta, programa os ambientes, mas ele fica numa posição de observador, para que a criança desenvolva essa autonomia, para que ela consiga explorar com liberdade, no seu tempo, descobrir seus interesses. Eles trabalham muito também a questão da autoeducação. Inclusive, um aspecto interessante é que nas salas onde o método, nas escolas onde o método Montessori ele é aplicado, existe a possibilidade até de numa mesma sala você encontrar crianças em faixas etárias diferentes. E a ideia é que o mais velho transmita conhecimento para os mais novos. Então é um método que incentiva bastante a liberdade, a autonomia, a experimentação. Normalmente você vai observar o ambiente onde essa metodologia é aplicada e você vai ver livros, espelhos, objetos num nível bem baixo, ali na parede ou no móvel próprio para desenvolvimento desse método, para que fique ao alcance da criança e ela possa explorar aquilo ali e trabalhar justamente essa questão da autoeducação. A metodologia freiriana de Paulo Freire defende muito a questão do desenvolvimento do pensamento crítico. Incentiva que a criança ela trabalhe essa compreensão dos aspectos da vida em sociedade. E isso é possível de se fazer através do pensamento crítico. E Paulo Freire divide o desenvolvimento do pensamento crítico em 3 etapas. Primeiro, a investigação temática,
que é o momento em que o professor ele traça um perfil da criança. Ele tanto investiga ali o seu contexto, o ambiente de onde a criança vem, o conhecimento prévio que ela traz, quanto os seus potenciais, as suas capacidades de atuação. Então, ele traça um perfil do aluno. A tematização é quando professor e aluno trabalham juntos aquele tema que foi desenvolvido na fase da investigação temática, porque na fase da investigação temática o professor traçou o perfil do aluno e escolheu que temas que ele ia trabalhar. Aí, na tematização, eles vão pegar aquele tema e juntos vão destrinchar, levantar várias hipóteses e tudo mais. E na fase de problematização, que é a terceira fase do desenvolvimento do pensamento crítico, segundo Paulo Freire, na fase de problematização, eles vão resolver juntos, trazer soluções para aqueles problemas que foram levantados com relação àqueles temas que foram escolhidos. Então, é um trabalho contínuo de estímulo do pensamento crítico. Isso começa a dar muita confiança para o aluno. Ele enxerga no diálogo uma ferramenta poderosa. E essa é a ideia de Paulo Freire, oferecer o diálogo como a ferramenta mais importante do aprendizado. A partir do momento que o aluno ganha essa confiança, ele enxerga no conhecimento uma forma de liberdade. Ele enxerga no pensamento crítico uma forma de participação e de atuação. Ainda dentro das metodologias e das suas variações, a gente tem as metodologias ativas. Elas são muito aplicadas para esse perfil atual, mais atual do aluno, o aluno hiperinformado, o aluno que está sempre conectado de alguma forma a um celular, a uma rede social. Então, a metodologia ativa, esse nome ativa, é porque ela não larga do pé do aluno um segundo. Não de forma chata, lógico, pelo contrário, ela quer ser interessante, ela quer ser atraente o tempo inteiro, para que ela não perca por nenhum momento a atenção daquele aluno, a motivação. Ela cativa aquele aluno e ela quer prender ele do início ao fim, para que, envolvido, ele vá assimilando, ele vá aprendendo, ele vá desenvolvendo-se no processo de ensino e aprendizagem. Então, dentro das metodologias ativas, a gente pode identificar, por exemplo, o esquema de sala invertida, flipped classroom, que, por exemplo, no lugar do conhecimento partir ali do professor e sempre dentro da sala de aula, é possível que o aluno traga o conhecimento já adiantado de alguma forma e vindo esse conhecimento de outros ambientes, do transporte, da casa, do parque, de outras formas de interação e assimilação, apreensão de conhecimentos. Esse é o modelo da sala invertida. A gente tem também a gamificação, que vem da palavra game, jogo, que é você usar dinâmicas de jogos para trabalhar os conteúdos em sala de aula. Então, criar disputas, criar competições, gincanas. Por exemplo, vou trabalhar uma análise sintática, eu posiciono cada aluno como uma palavra, eu identifico cada aluno como representando uma palavra e eles têm que se posicionar da forma correta, para poder formar a concordância verbal ali dentro, a concordância com o adjetivo e transformar isso num jogo com premiação, criando aquela emoção, aquele envolvimento constante. É uma metodologia ativa. Uma outra forma de metodologia ativa também é trabalhar por meio de projetos. Você manter o aluno sempre envolvido, engajado em alguma atividade, de preferência em grupo, construindo algo, criando, pesquisando, elaborando, também é uma forma de metodologia ativa. E, como a gente já viu, é possível sempre você mesclar essas metodologias para atingir o sucesso. E quando eu mesclo vários formatos e vários métodos, eu tenho aí o ensino híbrido,
que também é um formato de metodologia ativa. Eu forneço mais e mais ferramentas para que o meu aluno tenha autonomia e que o processo de ensino e aprendizagem seja o mais eficiente possível. E um modelo que a gente não pode deixar de falar é o e-learning. E-learning é de eletrônico e learning de aprendizagem, ou seja, a aprendizagem por meio de mecanismos ou por meio de ferramentas eletrônicas. Quando eu uso, por exemplo, uma videoaula, quando eu trabalho aquele conteúdo me valendo de alguma mídia para apresentar para os alunos, eu estou trabalhando o e-learning, que é uma metodologia de ensino inovadora. Inclusive, o EAD surgiu dessa metodologia. Então, a gente tem aí uma mescla da tecnologia com o ensino. No fim das contas, respeitando as diretrizes da educação e as normas, a escola tem bastante liberdade para adotar a sua metodologia, para mesclar metodologias, e isso vai depender das diretrizes que a escola possui. Então, ela vai compor a sua proposta pedagógica, respeitando os limites legais e trabalhando a metodologia que ela vai adotar. E a partir disso, ela orienta o docente, o corpo docente, para ele trabalhar de acordo com aquelas metodologias, talvez direcionando os métodos que ela tenha mais interesse em aplicar, ou dando mais liberdade para a atuação do professor, mas isso realmente é uma liberdade que a escola possui e a BNCC fala muito disso, que o currículo é uma liberdade da escola, a condução do currículo é uma liberdade da escola, os componentes, eles têm certa rigidez, vamos dizer assim, né? E os componentes precisam ser trabalhados nas suas etapas correspondentes, mas a forma como esses componentes vão ser trabalhados é algo particular que a escola pode decidir com base nos seus princípios, com base na sua missão, visão, valores e com base naquilo que ela acredita como ideal para o aprendizado do seu aluno.